Infância é um caminho por qual a gente pisa por toda a vida. Bom, gente, essa noite eu fui acordada 437 vezes por essa frase na minha cabeça. Eu preciso falar para as pessoas a respeito disso. Principalmente a respeito de vitimismo, né? Existe algo que eu acho que eu nunca comentei aqui com vocês, um tema específico. Talvez eu já tenha falado em alguns stories, mas eu nunca falei especificamente a respeito de ganhos secundários, tá? O que tem a ver o vitimismo com ganhos secundários? Por que eu falei sobre infância também? Bom, existe algo que eu aprendi há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, e também já consegui observar algumas vezes que todos nós, quando ficamos doentes, né? Principalmente na infância, assim. Quando a gente fica doente, a gente recebe um carinho diferenciado dos pais. A gente recebe uma atenção diferenciada das pessoas ao nosso redor, né? Na infância. Eu sei porque eu era essa criança. Eu vivia em um contexto onde estar doente era ter atenção. Onde estar doente era ser o mais amado, era o ser o mais cuidado, era o ser o mais... o melhor atendido, vamos dizer assim. E com isso, cria-se um padrão de comportamento que você só quer ficar doente. Você deseja ficar doente. Na verdade, você não deseja ficar doente, você deseja a atenção que a doença te dá. E com isso, né, como eu falei, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Vocês estão me ouvindo bem, só pra eu saber? A infância ela é um chão que a gente pisa uma vida inteira. Então, a partir do momento que eu percebo que os meus pais, que os meus responsáveis prestam mais atenção em mim quando eu estou doente, o que acontece comigo, o que eu quero, e o que mais facilmente me acontece, eu fico doente. Automaticamente, quando a gente é criança e recebe esse tipo de comportamento das pessoas ao nosso redor, a gente entende que esse padrão funciona. A gente entende que esse padrão ele é assertivo quando eu quero atenção, quando eu quero cuidado, quando eu quero ser amado. Aí ontem à noite eu tava lendo esse livro aqui, Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira, e ele fala assim, ó. Um dia, uma dessas crianças adoeceu e quando os pais perceberam que era uma doença um pouco mais grave, voltaram-se totalmente para ela, com carinho, atenção e cuidado, que na compreensão infantil era o amor que ela tanto almejava. Passaram-se dias, ela ficou sã, e mais uma vez as coisas voltaram ao normal. Ou seja, os pais já não tinham mais aquele cuidado com aquela criança, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebia mais o amor deles. Basicamente, na infância, as coisas são muito simples. A gente entende as coisas de modo muito simples. E a nossa mente, principalmente nesse período da vida, ela é muito simples, né? A gente está ainda formando o processo do cérebro límbico, a gente ainda está formando o processo do córtex pré-frontal. Então, a gente está aprendendo como se viver, certo? E daí, é por aí que começa o processo de vitimismo na vida adulta. O processo de vitimismo, de ganhos secundários e vitimismo na vida adulta. Sabe aquela pessoa que tudo pra ela é um problema? Tudo pra ela reclama, ela critica, ela tá em sofrimento, ela tá sempre em sofrimento? Ou é o filho que não dá a atenção que ela necessita? Ou é o marido que é isso, que é aquilo? Ou é a mulher que é isso, que é aquilo? Sabe? É uma pessoa que nunca tá feliz. Ela pode ter tudo na vida, mas ela nunca tá feliz. Gente, alguém me avisa se alguém tá me ouvindo bem, por favor? Eu tô aqui com esse microfone, não sei se ele tá funcionando muito bem. Mas quando as pessoas, elas
estão sempre nesse padrão de comportamento, de vitimismo, de reclamação, de sofrimento, ela tá sempre em sofrimento, é porque tudo que ela quer é o amor e a segurança que ela sentia na infância enquanto estava em sofrimento. Tem muitas pessoas hoje em dia, gente, por exemplo, vou falar aqui um negócio particular. Eu, quando era criança, eu lembro que quando a Raíssa tinha 3 meses, a Raíssa teve convulsão. 3 meses ela tinha, era um bebezinho. E eu tinha 4 anos. 4 anos. Mas eu percebi esse padrão de comportamento em mim, de querer ficar doente, de me mostrar doente, de perceber que eu ganhava alguma coisa com a doença, com 6 anos. Olha como é rápido. Eu tinha 4 anos quando a minha irmã teve um problema. E daí toda a atenção se voltaram para ela, né? Até porque ninguém sabia o que era, o que estava acontecendo, ninguém entendia daquela doença. E foi tudo por conta do emocional dela. E eu, não entendendo na dica de nada, deu 2 anos, eu comecei a entender mais ou menos como é que funcionava, para ter atenção, para ter amor, e foi isso que aconteceu. Quando eu tinha 6 anos, eu já não morava mais no Sombrio, eu morava em Três Cachoeiras. E eu lembro que quando a gente ia na casa de uma tia minha, sempre que eu ia na minha tia, me dava uma dor no umbigo. Eu tinha uma dor no umbigo que não passava, me deixava enjoada, me deixava mal, mas era só na casa daquela tia. Hoje eu me lembro que era só na casa daquela tia, que me dava esse mal-estar. Eu tinha uma dor no umbigo, eu falava, ai, tô com uma dor no umbigo, ai, porque eu tô com dor nisso, dor naquilo. Daí, essa minha tia sempre foi muito amorosa, sempre foi muito carinhosa comigo. E ela falava assim, ai, deita aqui no sofá que a tia vai fazer um chazinho pra ti, e vou te dar um remedinho, e ao mesmo tempo ela já me acariciava, e já, ai, mas tu é lindinha, mas tu é não sei o quê, sabe? Ou seja, funcionou. Essa dor, que eu não sei, nem imagino que dor é essa que me dava no umbigo, ela funcionava e me dava atenção. Tanto que esse padrão de comportamento só acontecia na casa de quem? Da minha tia. E daí, ok. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos. Cada vez que eu ia na casa da minha tia, eu tinha essa dor no umbigo. Parava de brincar, ficava só eu no meio dos adultos e toda a atenção voltada pra mim. E eu fui me lembrar disso num processo terapêutico emocional que eu participei em 2021, que tem muito a ver com esses ganhos secundários. Porque eu sei que nenhuma criança faz isso por querer, tá? Eu não fazia isso por querer. Eu fiquei mal, com dor no umbigo, porque eu queria atenção. Não, mas meu inconsciente, ele é simples. Ele entende aquilo que é seguro e aquilo que é perigoso. Se existe algo que me faz me sentir segura, automaticamente meu corpo vai reproduzir aquilo para que eu me sinta em paz, para que eu me sinta tranquila e segura. E passando isso para vida adulta, eu comecei a entender que existia muito dessa questão. Bom dia, William. Existia muito desse padrão de comportamento em mim. Só que quando eu percebi que isso era um padrão, quando eu percebi que isso acontecia comigo nesse processo terapêutico que eu falei pra vocês, tanto que acontecia comigo, tanto que eu via acontecendo com outras pessoas, automaticamente eu quis entender, tá, mas calma, como é que faz pra sair disso? Porque isso é uma dependência que a gente tem. Acaba que isso vira uma dependência, você não sabe viver sozinho. Você não sabe viver de forma independente. Você vive sempre dependente de alguém, sempre da atenção de alguém, sempre do carinho de alguém, sempre do amor de alguém. E quando a gente vive dependente de alguém, a gente não vive, a gente sobrevive e acha que tá vivendo. E hoje em dia, hoje eu já entendo, né, a respeito da autorresponsabilidade, né, que se fazer de vítima não é uma opção, que ser vítima não é uma opção,
Ser vítima, na verdade, é o pior caminho que a gente toma. É o caminho que talvez a gente ganhe mais carinho, mais atenção e mais cuidado, mas não é um caminho evolutivo. É um caminho de estagnação. Então, hoje, como eu falei pra vocês, eu acordei 400 vezes essa noite com esse tema na minha cabeça. Eu falei, preciso falar. E tô aqui falando pra vocês a respeito disso. Por que existem muitas pessoas vitimistas hoje? Basicamente, é porque o inconsciente delas percebeu que se elas estiverem sofrendo, reclamando, doentes, com algum problema de saúde, né? Porque isso vai se transformando de uma coisinha simples, gente. Isso vai criando... Como é que é o nome da palavra? Tem pessoas que se tornam psicossomáticas a respeito disso. Por conta disso. Porque não sabem mais serem autorresponsáveis de... Principalmente existem situações, muitas situações, de pessoas que falam sim, 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 sim pra tudo. E elas estão doentes. E estão doentes por quê? Porque elas não estão felizes com aquela decisão que ela tomou. Ela tomou tal decisão para agradar, porém o corpo dela não aceita, a mente dela não aceita, automaticamente atinge alguma parte do corpo e essa pessoa vai, talvez até consiga cancelar aquele sim que ela deu por conta de um problema que aconteceu com ela. Mas o foco principal que eu quero dizer aqui para vocês é que achei a parte importante do livro que eu queria. Muitos de nós crescemos, ficamos adultos e racionais. Porém, aquela criança continua lá dentro de nós em busca de atenção e carinho, querendo se sentir importante e amada. E para conquistar amor e carinho, aprendemos na infância. Basta sofrer ou mostrar que está sofrendo e supostamente as pessoas vão nos dar a atenção de que precisamos. Isso costuma até ser verdade, mas por um curto espaço de tempo. E então o adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e de levar a sua existência ao declínio. O que já aconteceu muitas vezes comigo e às vezes acontece. Porque a gente descobre as coisas, mas a gente não consegue assim se salvar já no momento que a gente descobriu. Não. A gente vai aprendendo os nossos padrões comportamentais e vai tentando moldar eles para que cada vez mais a gente se torne autorresponsável. A maioria das coisas na minha vida que talvez eu já tentei ou já pensei em fazer e não fiz, na maioria das vezes é porque eu ainda estou meio bloqueadinha nessa questão. Parece que não há uma segurança dentro de mim. Parece que não há uma força dentro de mim. Por isso que eu não casei. Ô, William, tu tem que achar uma namorada pra ti. Então, assim, a gente, como eu tava falando, a questão do vitimismo tá muito ligado aos ganhos secundários. Tem pessoas hoje em dia que... um exemplo importante. Hoje em dia a gente tem o INSS aqui no Brasil, né? Tem o INSS, tem pessoas que são aposentadas por invalidez, mas principalmente doenças simples, que na verdade não aposenta a pessoa, mas a pessoa fica ali. Ela fica encostada, acho que é assim o nome da palavra, pelo INSS. O que acontece? Existem pessoas que não querem se curar. Existem pessoas, tanto fisicamente, né? Porque a maioria das doenças físicas que a gente tem, antes elas foram doenças emocionais. Elas foram problemas emocionais. Eu até acho que eu vou começar a fazer umas lives aqui falando a respeito do que tem, da linguagem do corpo, o que tem por trás das doenças. Mas o foco principal é que existem pessoas que não querem se curar. Por quê? Porque a não cura, a doença, ela traz o sustento da pessoa. Porque a doença, ela traz uma segurança.
A pessoa, ela é como se ela tivesse uma segurança financeira que antes, trabalhando, ela não tinha. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Existem pessoas que não querem resolver situações na vida delas. Situações difíceis, seja um casamento, seja um relacionamento com filho, seja um relacionamento com pai, com mãe, porque ela quer ter o ganho secundário de sempre ter atenção quando ela fala de tal assunto. Ai, tadinha daquela pessoa, né? Ela passa por isso, o marido dela é aquilo, nananã. Existem muitas formas de. Como é que eu vou dizer? Existem muitas formas de. Ai, como é que é o nome da palavra, meu Deus? Existem muitas formas. Esqueci o nome da palavra. Mas enfim, existem muitas formas das pessoas conseguirem aquilo que elas querem, que é a segurança, o carinho, o afeto, o amor, a atenção, através de seus sofrimentos. Se eu aprendi na minha infância sabotar também. Ai, gente, eu tô com. Mascarar, sabotar. Não, existem muitas formas de preencher, vamos dizer assim, vamos dizer dessa forma, de preencher aquilo que eu preciso com um problema que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe, tá? Tenho um problema com a minha mãe. O que acontece? Eu tenho um problema com a minha mãe, eu não resolvo esse problema que eu tenho com a minha mãe, eu só falo a respeito dela, só critico, só reclamo, só reclamo, vamos botar essa palavra, só reclamo dela e não resolvo a situação. Porque a situação, na verdade, ela não tem que ser resolvida entre eu, na maioria das vezes não tem que ser resolvida entre eu e a pessoa. É dentro de mim. Se isso tem muito ligado às decisões, né? Se eu quero ter uma situação resolvida com a minha mãe, talvez eu preciso entender que ela funciona desse jeito. Eu preciso entender que esse é o jeito dela de pensar e talvez ela não vai mudar. Então, basicamente, é dentro de mim o problema. Eu olho pra ela e gostaria que ela fosse de tal forma. Só que ninguém vai ser da forma que a gente quer, perfeitamente. Isso é uma briga com a vida, se você pensa assim. Isso é uma briga com... uma briga sem sentido. Uma briga sem resolução. Agora, se você olha pra dentro de você e fala assim, ok, realmente essa pessoa não vai mudar. Ou eu aprendo a lidar com ela, ou eu aprendo a lidar com ela. Porque você agora vai ficar uma vida inteira falando mal da sua mãe, uma vida inteira não se dando bem, não conseguindo ter um bom relacionamento, uma coisa mais estável, vamos dizer assim, por conta de que você quer que tal pessoa seja do jeito que você gostaria que fosse. Isso é infantilidade, isso é imaturidade. Agora, quando a gente consegue resolver dentro da gente mesma essa situação, tudo muda ao nosso redor. Porque não importa, na verdade, o outro. Importa como você se sente a respeito do outro. Por exemplo, como eu estava falando no começo, que eu tive essa situação quando eu era criança, de ter essa dor no umbigo. Depois, quem não entender muito bem, vai poder assistir o vídeo inteiro. Eu tinha essa dor no umbigo, essa dor no umbigo, essa dor no umbigo, cada vez que eu ia na casa de uma tia minha. Ela era uma tia muito querida, ela era uma tia muito amorosa. Só que parecia que eu acho que o meu inconsciente, ele entendia assim, ó. Cara, tu tá tendo que dividir a atenção dela. Automaticamente, o meu corpo, vamos ter aquela dor no umbigo. Que até hoje eu não entendo que dor no umbigo era aquela. Mas eu tinha essa dor. Eu deitava no sofá. Eu lembro que ela tinha um sofá vermelho, cheio de flor. Eu deitava no sofá dela. Aí ela trazia um cobertor. Se tivesse friozinho, ela trazia um cobertorzinho pra mim. Um travesseiro. E eu ficava no meio dos adultos, enquanto as crianças, tudo na rua brincando. Eu no sofá. E ela, ai, a tia vai fazer um chazinho pra ti. Ai, a tia vai... Tu tá bem? Isso tá não sei o quê. Ou seja, tudo que eu queria era o quê? Carinho. Tudo que eu queria era o quê? Atenção. Porque parecia que no meu inconsciente eu tava dividindo a atenção com ela.
Agora, se até hoje eu não tivesse evoluído, não tivesse entendido sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês, que é a respeito dos ganhos secundários, e eu fosse dessa mesma criança, porque o inconsciente, gente, ele não muda. Fica tudo registrado no inconsciente. Se eu aprendi que para eu ser amada, para eu ter atenção e para eu ter carinho, eu preciso ser doente, o meu corpo vai entender isso como forma segura de viver. E eu vou viver doente. Eu vou viver precisando dos outros. Eu vou viver necessitando da ajuda dos outros. Hoje em dia, eu vou falar agora um negócio assim que até vai ser meio chato, né? Mas vou falar. Ansiedade, depressão. Tem tanta gente aí que chega pessoas pra mim, eu sou terapeuta, chega pessoas pra mim. Ah, porque eu tenho depressão. Ah, porque eu tenho ansiedade. Foi diagnosticado? Não. Foi no médico? Não. Como é que tu sabe que tu tem ansiedade? Como é que tu sabe que tu tem depressão? Como é que tu sabe? Tem pessoas, ok, que são diagnosticadas, tá? Aí elas começam a, né, fazer todo o processo de tratamento e tal. E tem pessoas que nunca vão querer mudar, porque a ansiedade, ela é um padrão comportamental. Existe a ansiedade química, a depressão química, existem. Não tô descartando isso. Realmente a gente precisa de medicamentos, né, para auxiliar nesse processo. E precisa mesmo. Mas o que eu tô dizendo aqui pra vocês é que existem muitas pessoas que, diagnosticadas ou não diagnosticadas, elas nunca vão querer se curar. Porque elas se curando, elas perdem toda aquela atenção, carinho e segurança. Que elas aprenderam na infância uma forma de viver com carinho, atenção e segurança. Tendo afeto. Então a gente precisa entender que as pessoas que são... Existem pessoas, talvez hoje vocês pensem, tem alguém na tua família, na tua vida, que é aquela pessoa vitimista, é aquela pessoa reclamona, é aquela pessoa que é isso, e você não tem como correr dela. Sabe? Que você não tem como correr dela. Porque muitas vezes talvez é um parente próximo. Como é que você vai correr de um parente próximo se você tem que lidar com aquela pessoa, talvez dia a dia, final de semana? Como é que você vai lidar com essa pessoa? Não, você tem que simplesmente entender que, ok, tal pessoa, ela simplesmente não quer se curar. Ela não quer mudar. Ela não quer que a vida dela seja diferente. Ela quer continuar, vou usar a fala da Fabi agora, continuar no ofurô de cocô, no ofurô de bosta. Porque lá é confortável, lá ela tem afeto e carinho. É como se ela estivesse lá bem de boa no ofurô mesmo, só que um monte de gente aqui vendo ela achando que aquilo é amor e aquilo não é amor. É uma forma errada de amor. Porque na verdade essa pessoa nunca conheceu o amor verdadeiro, o amor benévolo. Que o amor verdadeiro e benévolo, gente, olha, vocês podem me dizer, ah, porque amor de mãe aconteceu. Gente, não é. Não é. Vai chegar em algum momento da nossa vida que ou os nossos filhos não vão seguir aquilo que a gente acredita ser certo, ou o nosso marido, ou sei lá, nosso pai, nossa mãe, vai dar sabe, vai dar uma tretinha em algum momento, vai dar. E daí a gente vai entender que quando a gente tá sozinho, assim, realmente sozinho, sem pai, sem mãe, sem marido, sem, sabe? Quando você tá sozinho em suas decisões, você percebe que o único amor benévolo, de verdade, que te ama de verdade, apesar das suas circunstâncias, é o amor de Deus. Não existe amor humano capaz de superar o amor de Deus. Não existe amor incondicional. Na minha cabeça não existe. A gente tem uma pitadinha, sabe, de amor incondicional. Uma pitadinha de amor incondicional. É até a criança começar, tipo assim, é até o momento da criança começar a pensar por ela mesma. Porque vai chegar um momento que o teu filho não vai pensar como você. Quando é bebê, ai, tá, todo amor e carinho a gente dá, a gente se entrega, a gente se sacrifica. E esse é o nosso dever, se sacrificar pelos nossos filhos, é o nosso dever. Mas em nenhum momento a gente vai amar todas as decisões que nossos filhos tomarem. A gente não vai amar. A gente não vai amar. Então vai chegar... Ai, eu tô com ódio porque eu tô com uma risca em cima da primeira sílaba do que vocês escrevem. Tá me dando nervoso e eu não consigo ler. Mas enfim... O que acontece? A gente precisa entender que existem pessoas que não querem se curar. Mas aí agora o papo é entre nós aqui. Existem pessoas que não querem se curar. Mas e você? Vai continuar
sendo a coitadinha, sendo a pessoa que passa trabalho, sendo a pessoa que reclama do marido, sendo a pessoa que reclama do filho, sendo a pessoa que reclama da mãe, reclama do pai, reclama do mundo, reclama do sol, reclama da chuva, reclama que tá frio, reclama que tá calor, reclama. Ou você vai tomar a decisão de ver a realidade como um palco da verdade e se adaptar a ela. Eu sei que hoje em dia, eu não terminei, lembrei de um fio que eu não terminei. Hoje em dia, existem pessoas que estão com ansiedade e estão com depressão. Esse é o ponto específico, eu acho, de doenças emocionais, problemas emocionais. Pessoas com ansiedade e com depressão. Tem pessoas que estão diagnosticadas com isso realmente. Só que diagnosticadas ou não, existe aí uma manada de gente que fala que tem ansiedade, que tem depressão, que tem isso, que tem aquilo, simplesmente porque o inconsciente delas entendeu que se elas estiverem muito saudáveis, se elas estiverem muito felizes, se elas estiverem muito bem, elas não têm ninguém. Ou, se elas estiverem bem doentes, automaticamente coisas ruins não chegam até ela. Porque eu já participei de assuntos de rodinhas, assim, onde pessoas falavam assim, a gente tem que resolver isso, mas não fala pro fulano porque o fulano tem depressão. Não vamos nem comentar com o ciclano porque o ciclano tem ansiedade. Existem pessoas que perdem a responsabilidade, tem pais perdendo a responsabilidade pelos seus filhos porque estão com um problema emocional. Estão, como é que se fala o nome? Terceirizando a educação dos filhos. Estão terceirizando o casamento. Estão terceirizando tantos filhos, o casamento, a vida profissional, a vida financeira. Tem muito patrão aí que não cuida da sua vida financeira, da sua empresa. Tá deixando na mão de outras pessoas. E daí quando essa bomba estourar? Ou quando esse problema no casamento aumentar? Ou quando esse relacionamento com o filho não der mais certo? Por quanto tempo a pessoa vai ficar terceirizando esse relacionamento? Essa atenção que a vida está exigindo? Porque a ansiedade, depressão, qualquer outro problema que a gente tenha, aquilo que é problema, existe uma forma de lidar. E a gente tem que aprender a forma de lidar. Porque ansiedade e depressão não é uma coisa para sempre. Ansiedade, depressão ou qualquer outro problema que a gente tenha, existem alguns que são para sempre, você tem que tratar para sempre, ok. Mas, gente, existe quantas pessoas que a gente conhece? Eu conheço uma pessoa que teve câncer acho que foi há 2 anos atrás, basicamente. A pessoa em nenhum momento se vitimizou. Ao contrário, ela se agarrou em Deus. Ela viveu para Deus. E ela passou por todo o processo com Deus. Agora o pós-processo com Deus. Linda, maravilhosa, feliz. Teve os processos difíceis? Provavelmente teve. Mas é uma pessoa que não se apegou naquilo para receber atenção. Não se apegou naquilo para ter carinho, para ter afeto. Ela buscou o afeto do alto. Buscou o afeto que compõe completamente a nossa vida. Porque nós não somos dependentes das pessoas. Pelo menos não deveríamos, né? Ser dependentes das pessoas. Por exemplo, o Luca. O Luca tem 7 anos, gente. 7 anos. Porque eu já sonho que meu filho vai ser médico. E meu filho, será que gosta? Será que ele quer? Vai chegar um certo momento na vida dele que ele vai decidir que caminho que ele vai tomar. E se ele não tomar um caminho que eu queira? O que vai ser de mim, gente? Eu vou deitar, chorar, vou reclamar? Vou ficar dizendo por aí que, porque meu filho... como é que se fala o nome da palavra? Não me deu orgulho. Meu filho não...
sabe? Acabou com o meu sonho. Que sonho, gente? O sonho nem era dele, era meu. Tem gente que usa muito disso e acaba com o relacionamento entre pais e filhos. Acaba com relacionamentos entre esposo e esposa. Tem mulher que tá vivendo o casamento sozinha porque o fulano, senhor homem desse relacionamento, tá afogado no problema emocional que ele não resolve. E ela tá carregando o casamento, o filho, a casa, tudo nas costas. É o que mais acontece, é o que eu mais vejo. E por que esse homem não quer sair desse problema? Por que esse homem não quer resolver essa situação emocional? Por que ele não vai em busca de resolver isso? Porque ele fica muito bem no cantinho dele, sem ninguém estressando, sem ninguém incomodando. Por quê? Porque ele tem um problema. E esse problema isenta ele das responsabilidades de homem e de pai. É muito triste ver esse tipo de coisa. É muito triste ver esse tipo de situação. Tem muitas pessoas que tem gente que bate cartão no hospital direto. Porque cada vez que vai pro hospital, parece que daí a família inteira lembra que aquela pessoa existe. E o que essa pessoa ganha? Carinho, afeto, atenção ou cinzenta dos problemas. A gente precisa... Eu tô falando pra você. Pra você. Não é pra você agora pegar essa informação e ficar julgando os outros. Porque é facinho, né? 2 palitos. Mas o que eu digo pra vocês é preciso. O maior erro é o dos pais é projetar nos seus filhos os sonhos quanto seus traumas e vida do filho. Horrível. É horrível mesmo. Quem viveu sabe. É horrível esse tipo de situação. Mas o foco aqui que eu tô querendo dizer pra vocês é que a gente precisa olhar pra dentro da gente, ver o quanto a gente tá se sabotando, ver o quanto a gente tá manipulando a nossa história por conta de situações passadas, por conta de padrões comportamentais que a gente aprendeu lá na infância, que deram certo, vamos dizer assim. Igual eu tava contando pra vocês a respeito da minha dor no umbigo, fazia um estalhaço na casa da minha tia. Até hoje, o que era essa dor no umbigo? Sei lá, um umbrigo, eu acho. Mas me dava o resultado que eu precisava. O meu inconsciente entendia que isso era seguro pra mim. Talvez eu ser muito saudável, porque eu sempre fui saudável, gente. Nunca fui pro hospital quando era criança. Nunca. O que tinha eu de saudável tinha a raiz de adoentado. Mas o foco é que a gente precisa olhar pra dentro da gente mesmo, ver o que a gente tá, no que a gente tá errando, no que a gente tá... Nossa, amiga, eu já vi muito disso. Gente que se orgulha da doença e começa a competir. Tá ali numa rodinha de conversa. Já vi muito. A pessoa, não, mas eu sofri mais. Aí eu vou contar meu parto. Contar meu parto, que eu tive um parto prematuro e não sei o quê. E eu conto, gente, porque é a minha vida, né? Eu sou uma boca de sacola, com tudo. Aí tem outra pessoa que chega e... Nossa, mas o meu foi pior. Aí do nada o troço vira uma competição. Pra saber quem sofreu mais. Sendo que, na verdade, esses problemas, pra todos nós, ela tem uma dor única. Porque o outro não passou pelo que tu passou. Sabe? O outro não passou pelo que tu passou. Tu não passou pelo que o outro passou. Então como é que foi pior? Tu não tava no couro da pessoa pra saber? É muito chato. É muito chato esse tipo de coisa quando acontece. Eu fico assim, ó, muito feliz. Mas como eu tava dizendo,
Talvez essa live de hoje te faça refletir a respeito de como você tem vivido, de como você tem levado a sua vida. Será que você tem levado a sua vida de forma irresponsável, de forma dependente dos outros, do amor do outro, do carinho do outro, do afeto do outro? Será que você não tem se sabotado, se colocando como a boazinha da situação para depois ser a coitadinha em outras rodinhas, vamos dizer assim, em outras conversas? Para poder reclamar, para poder poder criticar o outro do que o outro está fazendo com você, sendo que você está sendo irresponsável com você. Existe muita coisa a se pensar. Como eu falei, a infância é um solo que a gente pisa uma vida inteira. Se você aprendeu que o amor é isso, que ser amado e estar seguro é ser doente, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever toda a sua vida. Basicamente toda a sua vida. Por isso que o processo terapêutico ele é necessário. Por isso que o processo terapêutico ele traz uma nova realidade, traz uma nova clareza. Ele clareia os teus pensamentos, clareia aquilo que é mais profundo, que é o teu inconsciente. Porque o nosso inconsciente ele é simples. Ele é simplíssimo. Ou é seguro ou é perigoso. É isso. Mas a vida nem tudo é seguro nem tudo é perigoso. Existem outros termos que a gente pode dar. E você precisa clarificar esses termos. Saber o que se passa na sua cabeça. Entender o que se passa aí por trás do seu comportamento. Então, assim, reflitam a respeito dessa live que a gente fez hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu queira falar. Não, acho que era isso mesmo. Fiquei com isso na cabeça, né? Um tempão. Se as pessoas investissem no processo terapêutico, não gastariam tanta energia e dinheiro pra tratar doenças. Sim, exatamente. Porque, na verdade, a maioria das coisas na vida são simples. Eu sei que quando a gente eu passei agora por um período que parecia tudo muito difícil. Resetou a minha cabeça de todas as coisas que eu já tinha estudado, todas as coisas que eu já tinha passado. Parece que a minha cabeça resetou. Porque foi um pouco mais profundo. Foram 4 meses sem conseguir descansar um dia a minha cabeça. Tipo isso. Quando a gente tá nesse cansaço mental, emocional, né? Fica difícil de você lidar com as coisas. Fica muito difícil. Aí, na maioria das vezes, você tem que esperar mesmo o negócio passar para que depois você se localize no problema. Foi isso que aconteceu comigo. Agora que eu venho me sentindo bem, há uns 2 meses, eu acho. 2 meses? É, basicamente isso, 2 meses. Me sentindo bem. Consigo dormir, fazer o básico, né, gente? Consigo dormir, tomar água, comer, rir, que nem rir eu tava conseguindo. Consigo, agora. Automaticamente agora as coisas estão sobre minha responsabilidade, né? Porque tem coisas que nem tudo vai estar na sua responsabilidade, né? Como, às vezes, o problema de uma outra pessoa da família. Existem essas situações que daí influenciam na vida de todas as outras pessoas da família também. Isso acontece. E daí você não tem o que fazer. Você tem que se localizar na sua própria mente, tentar, pelo menos, sobreviver. Que foi o que aconteceu comigo. Só falava assim, Jesus, só mais um dia, Senhor. Acordava no dia, só mais um dia, Senhor. Só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia. Mas em nenhum momento eu usei isso como uma forma de me vitimizar. Ah, não tô dormindo. Ah, não tô conseguindo comer. Não, em nenhum momento. Pra quê? Pra quê? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar no que eu tô passando, naquilo que eu tô sofrendo? O que isso vai mudar? Nada. Ser autorresponsável, gente, não ser vítima, não ter ganhos secundários e ser autorresponsável dá uma trabalheira danada. Dá uma trabalheira danada. Dá uma trabalheira danada.
Porque você tá ali, tentando segurar o seu mundo, e tem 400 outras pessoas, e outras pessoas, querendo que você segure o mundo delas. Estar bem, hoje em dia, para muitas pessoas, é ruim. Porque daí elas têm que apagar fogo de todos os outros incêndios que estão pegando. Entendeu? Porque não é que a gente é forte. A gente não é forte. A força que a gente tem vem de Deus. Ponto. Mas a gente tá tentando, pelo menos, ser autorresponsável. Não deixando as coisas... outra coisa, eu vou até falar pra vocês. Nesse período que aconteceu tudo isso que eu falei pra vocês, que a gente ficou ali 4 meses num certo problema, teve uma coisa que teve um pratinho que eu deixei cair no processo todo. Que foi o quê? A atenção com o Luca em relação às telas. Foi com Deus. E agora? Agora a gente tá, acho que faz um mês, mais ou menos, equilibrando vários outros pratinhos da vida dele, que eu deixei cair, e organizando tudo de novo. E é isso a vida. Às vezes tu vai ter que escolher que prato tu vai deixar cair também. Não queria ter deixado? Não. Mas no pior do pior do pior do pior, às vezes a gente não sabe nem o que a gente faz. Mas agora eu deixei o pratinho cair, certo? Agora eu vou ficar assim, ó, porque agora meu filho só assiste telas. Só fica nas telas. Só não sei o quê. Tá reclamando disso, porque ele tá assim, porque ele tá assado. A culpa é de quem? O Luca tem 7 anos, tu acha que ele é responsável pela vida dele? Não. O meu café já tá frio. Quem é responsável pela vida dele sou eu. Se eu deixei o prato cair, eu tenho que pegar esse prato de novo, botar no negocinho e organizar. E equilibrar de novo. O que eu deixei cair dos meus pratinhos? Várias coisas. A dieta foi um doce. Várias coisas. Não conversei com as minhas amigas. Não. Sabe, eu gosto de ter essa aproximação com as minhas amigas e tudo mais. Mas eu tive que deixar cair o prato. Mas usar isso pra me vitimizar? Jamais. Ai, porque eu não tô tendo tempo com as minhas amigas. Ai, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque eu tô aquilo outro. Mais uma vez, o vitimismo, ele te dá um ganho. Que talvez é o ganho que você aprendeu. Que é o amor, a segurança e o afeto. Mas não quer dizer que esse seja o ganho certo. Não quer dizer que esse seja o ganho produtivo para sua vida. Então olhe para dentro de você, reflita a respeito de como você tem vivendo, como você tem vivido, se você tem se sabotado a sua história. Às vezes a gente tem que deixar um prato cair mesmo. Exatamente, tem pratos que são desnecessários e a gente tá equilibrando. Eu, por exemplo, nessa situação, eu deixei muito prato cair, principalmente o prato da perfeição. Ai, porque o fulano disse que tu tá assim, que tu tá assado, e que tu tá... Deixa o fulano pensar o que ele quiser, gente. Se eu tiver que ficar equilibrando o pratinho da cabeça de cada pessoa pra eles pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, aquilo que eu quero que eles pensem, vai ser horrível. Eu não vivo daí. Tem pratos que são necessários caírem. Que precisam cair. Você não precisa sustentar a sua imagem. Você não precisa sustentar, porque fulano disse que você tá assim, tá assado. Deixa o fulano pensar o que ele quiser. Mas agora, se o fulano vir aqui, num momento que você está frágil e vulnerável, esse fulano, não vou nem dizer o que ele é. Porque existem muitas pessoas que são assim.
te criticam no pior momento que você tá vivendo, mas elas nem sabem da sua vida, o que você tá fazendo, se você tá bem, se você tá conseguindo raciocinar, se você não está só sobrevivendo. Então deixar o prato cair é ótimo, às vezes, na maioria das vezes é libertador. O prato que você deve deixar permanecer é aquele que deixa a tua vida independente. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu espiritual, cuidar do seu emocional. Se você tem família, cuidar da sua família. Buscar ser alguém bom dentro da sua casa. Buscar ser bom com força. Buscar ser uma boa mãe, se você é mãe. Só que às vezes tem situações que os pratos vão cair. Ao invés de ficar, ai, porque eu era assim, porque eu era assado. Ai, mas eu gosto tanto. Eu falo às vezes muito de 2020, porque foi um ano muito bom pra mim. Foi um ano de muita mudança na minha vida. Eu comecei a fazer exercício, comecei a ler, comecei a fazer muita coisa em 2020. Então foi um ano muito bom, assim. E daí parece que às vezes eu sinto saudade daquele ano. Aí às vezes pode ser que eu fale e as pessoas pensam, nossa, mas ela tá tão apegada a 2020. Mas que foi muito bom, sabe? Foi muito gostoso aquele ano. Só que não quer dizer que eu não possa repetir isso nesse ano. Só que eu tenho que entender que naquele ano eu estava em outra fase da minha vida. Agora eu estou numa fase completamente diferente. Fase diferente no meu casamento, fase diferente no meu trabalho, fase diferente na vida do meu filho, fase diferente na minha rotina. Então, às vezes quando a gente fica reclamando muito, criticando muito, ou falando muito de coisas passadas, como se aquilo fosse tão gostoso e tal, às vezes é gostoso, por questão de nostalgia mesmo, mas tem pessoas que falam aquilo de uma forma tipo, ai, sabe, meu Deus, porque era assim, porque agora tá horrível, parece que hoje tá horrível. Mas na verdade não é isso. É só porque o tempo passou, as prioridades mudaram e as prioridades mudam sempre. Abraço, William, bom trabalho, bom dia pra ti, boa semana, Deus te abençoe. Pode deixar que eu dou um abraço nele, sim. Entendeu, gente? Então, assim, eu quero terminar a live, mas não consigo. Eu vou trazer mais umas coisas a respeito desse livro aqui pra vocês. Talvez mais uma live eu faça a respeito disso aqui, que eu gostei muito dos conteúdos daqui. A vida sempre nos convoca a nos colocar de pé para responder com responsabilidade ao seu chamado. Chamado? Acho que é chamado. Problemas sempre vão existir, mas não dá pra se acovardar. É enfrentar com dor e querer resolver. Exatamente. Exatamente. E pratinhos vão cair, vão quebrar. E você vai ver que, tipo assim, às vezes quando você tava ali equilibrando, você achava, nossa, que importante que é isso aqui. Quando cai, quebra, você fica, ai, graças a Deus que quebrou, que delícia. Porque na verdade é só uma pedra no teu sapato. E às vezes a pedra no sapato é uma amizade, é um limite que você não dá. É uma situação desgastante que você vem vivendo e você não resolve. Sabe? É um não que você não dá. É um sim que você fica dando o tempo inteiro. É a sua imagem, como eu falei. É a sua imagem que você quer manter. Manter pra quê, gente? Pra que essa trabalheira? Sabe? Então, assim, reflitam a respeito da live. Se você achou que essa live é importante pra alguém que você conhece. Se vocês não entenderam alguma coisa daqui também, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou respondendo. E é isso. Gostei muito de fazer essa live aqui hoje. Tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijão. Até mais. Como é que sai daqui agora, Jesus?